Fala, galerinha, nossa primeira aula de radioatividade. Essa aula ela é longa, então ela está dividida em 4 partes, para não ficar muito cansativo, tá? Então hoje a gente vai para a primeira aula, uma aulinha tranquila, uma aulinha de introdução. Então é só para vocês saberem as aplicações, onde que essa radioatividade é encontrada, tá bom? Então é uma aulinha bem levinha. Bom, primeira coisa, a definição, né? O que seria a radioatividade? A radioatividade ela acontece quando eu tenho alguns átomos que eles não têm estabilidade e eles vão procurar essa estabilidade, eles vão tentar alcançar essa estabilidade. De que forma? Emitindo partículas e emitindo energia. Então, normalmente, eles emitem partículas alfa, emitem partículas beta e emitem radiações gama. Então a ideia é um átomo, ou porque ele é muito grande, ou porque ele tem uma relação de muito nêutrons e poucos prótons, isso dá a ele uma perda de estabilidade. Então ele vai tentar, na natureza mesmo, se organizar, se reorganizar e conseguir melhorar essa estabilidade dele, diminuindo a energia dele, tá bom? Bom, existem várias teorias que vão falar sobre a origem desses compostos, desses elementos radioativos. O que interessa para a gente é, quando a gente tem o chamado nuclídeo pai, que seria ou nuclídeo mãe, dependendo do autor, mas enfim, esse nuclídeo inicial, ele vai aos poucos decaindo, ele vai aos poucos se transformando em outros átomos. E aí a coisa interessante é que ele realmente modifica a estrutura dele, ele muda de um átomo para outro, ele deixa de ser, por exemplo, um urânio e vai se transformar em chumbo eventualmente. Então ele muda a característica, ele muda os elementos, ele muda totalmente a aparência dele, aquilo que ele se propõe a fazer, ele passa a ser outro átomo. Sempre convive com radioatividade, tá? Mas nem toda radioatividade é perigosa. Então, por exemplo, todo mundo está exposto à radiação ultravioleta e, dependendo do quanto você fica exposta a ela, ela pode ser perigosa ou não, tá? Então, não é porque é radioativo que obrigatoriamente tem que ser perigoso. Então, ficar atentos a isso. Aqui a gente tem um exemplo de um átomo que tem estabilidade, que não está emitindo energia, que não está mudando de tamanho, que não está emitindo partícula. E aqui um átomo que é radioativo, que o núcleo dele não tem estabilidade, e aí ele vai estar com excesso de energia. Então, ele tanto tem que liberar parte dessa energia, ele tanto tem que diminuir o nível energético dele para se estabilizar, como ele também pode emitir partículas. E aí a gente vai ver em que situações ele emite alfa, em que situações ele emite beta, em alfa e beta, tá bom? Bom, alguns elementos químicos naturais, eles não têm radioatividade, tá? Alguns elementos químicos naturais, eles são, como eu falei, já estáveis, eles não têm emissão, né, de energia, eles não têm essa emissão de radioatividade, tá? Alguns outros elementos, eles naturalmente são radioativos. E tem outros elementos que alguns isótopos são radioativos e outros isótopos não. O hidrogênio é um caso. O hidrogênio que a gente chama de hidrogênio 1 não é radioativo. Mas o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3, eles são radioativos. Então, tem elementos que todos os isótopos são radioativos, tem elementos que alguns isótopos são radioativos, tá? Como eu falei, uma das coisas que acontece, né, é a emissão de energia, emissão de partículas, e isso vai acontecendo até ele se estabilizar. Vai chegar uma hora que ele vai se estabilizar e vai parar de emitir radiação. Isso depende do tempo. Tem átomos que são muito rápidos e tem átomos que vão demorar muito mais para chegar nessa estabilidade, tá? Aqui, como eu falei com vocês, ó, esse hidrogênio de massa 1 não é radioativo. Esses dois são radioativos, sendo que o trítio, ele é o mais radioativo de todos os três, tá?
Tem algumas rochas que tem, né, o que a gente chama, a gente sempre vai em radioatividade ver essa configuração aqui, ó, o nome do elemento e o número do lado. Você já sabe que é um isótopo específico, porque olha só, eu tenho urânio 238, urânio 235. O 238 é radioativo, mas ele não é perigoso, porque ele leva muito tempo para emitir a radiação dele. Já o urânio 235, esse sim é bastante perigoso. O problema é que eu não encontro na rocha só um dos urânios. Na rocha eu sempre vou ter os dois juntos. E aí qualquer rocha de urânio se torna perigosa. Isso vai acontecer com outros elementos também. Aí você pensa, só esses elementos, tório, urânio, rádio, são radioativos e são perigosos? Absolutamente não, tá? Você quando come uma batata, você está comendo potássio 40. Você quando come qualquer alimento vegetal, você está comendo carbono 14. Tanto potássio 40 quanto carbono 14 são radioativos. Quando você come banana também, né? A banana tem potássio 40. Isso é perigoso, então não posso nunca mais comer uma banana na vida porque ela é radioativa? Gente, não, né? Como eu falei, a radioatividade, ela é dividida em vários fatores. Eu tenho radioatividades muito bobinhas, muito levinhas, e tenho radioatividades muito agressivas. Então, o fato de ser radioativo não quer dizer obrigatoriamente que é perigoso. Mas alguns sim, alguns são bem danosos para a nossa saúde, mas não são todos. O nosso sangue, por exemplo, ele também tem radiação sendo, né, emitida. A gente tem o potássio 40 no sangue, tem carbono 14, tem rádio 226 no nosso organismo. E nem por isso você tá matando o outro, porque tá chegando perto do outro, né? Então, fica atento a isso. Tem vários tipos de radiação que a gente chama de não ionizantes, que não causam a produção de íons, tá? Uma coisa que é legal da gente observar, e isso em física vai ser também bem importante. Tá vendo aqui que o comprimento dessa onda é grandona? Olha só, olha como é que essa onda aqui é grande, né? A gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas. Essas ondas aqui são grandes. O que significa? Que elas têm pouca energia. Elas são ondas que não são perigosas, ou pelo menos causam danos mínimos, assim. Ou nenhum dano, né? São ondas grandonas, tá? À medida que eu vou andando no espectro para a esquerda, essa onda ela vai se tornando cada vez menor. Aí a gente tem a onda do visível. Onda visível, o nome já diz, é aquela que eu vejo, que é esse pedacinho aqui, gente, pequenininho, ó. Esse pedacinho, a gente tem, ó, AM, ondas curtas, TV, FM, radar, infravermelho, ou seja, abaixo do vermelho. Então tem aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Então aqui eu tenho as cores do arco-íris nessa sequência. E acima do violeta, o tamanho da onda tá ficando cada vez menor. Você vê que aqui, ó, tá na ordem de 700, aqui tá na ordem de 400 nanômetros. O que significa que a onda tá ficando cada vez menor. Ela tá ficando cada vez de um tamanho menor. E aí ela vai começar a ficar perigosa. Então, ultravioleta, se você se expuser demais, ele vai te dar câncer. Ele pode queimar a sua pele. Raio-X causa câncer. Raio gama pode causar alterações até no DNA, né? E raios cósmicos são os que estão fora do planeta mesmo. Então, à medida em que o tamanho da onda diminui, a energia que ela alcança vai ficando cada vez maior e ela vai se tornando cada vez mais danosa. Isso tem uma história, né? A gente tem aí um histórico. Eu não vou botar a história toda porque ela é bem longa, tá? Vou botar alguns pontos interessantes. A gente tem o Henri Becquerel. Ele fez um teste que era interessante, que ele pegou uma pedra e ela estava exposta ao sol, né? Ela estava exposta à luz solar. E aí, quando ele levava ela para o escuro, ela brilhava. Aí, ele fazendo um monte de experimentos, ele resolveu guardar ela numa gaveta. E aí, quando ele guardou ela na gaveta, ele achou que ela fosse perder o brilho. Só que ele guardou. E quando ele pegou essa pedra de novo,
ele percebeu que ela continuava emitindo luz. Ele já achou aquilo interessante. Eles conheciam substâncias que você expunha na luz, ela brilhava. Você tirava da luz, ela continuava emitindo brilho por um tempo e depois ela perdia o brilho. Mas essa não, o tempo passava e ela não perdia o brilho. Bom, aí vem um casal que eu amo de paixão. Aliás, vou indicar, tá? Tem filme, eu não sei se tá no Netflix ou no Amazon, mas você vai encontrar aí pela internet da vida por esses streamings da vida. Filme Radioatividade. É um filme que conta a história dela. A Marie Curie, ela foi uma pessoa assim muito pobre na infância dela. O pai e a mãe dela, né, numa época bem difícil, trabalhavam como preceptores, que na verdade eram professores de gente rica. Ela teve uma educação primorosa, porque o pai e a mãe deram essa educação em casa, mesmo sem dinheiro, né? O pai e a mãe dela eram muito sábios, muito conhecedores de todo tipo de educação. Então elas foram educadas em casa, ela e a irmã. Um belo dia, ela e a irmã decidem ir para a faculdade. A irmã dela decide fazer faculdade e ela vai trabalhar para ajudar a irmã. E depois elas trocam de lugar. E ela vai para a faculdade e a irmã dela ajuda a pagar os estudos. Até então não tinha mulher que estudasse essa área de ciências da natureza. Então ela já foi vista de forma estranha, porque ela era uma mulher no monte de homem. Ela conheceu Pierre Curie, acabou casando com ele. Ele já tinha, né, bastante pesquisa. E enquanto ele foi vivo, ela ficou meio à sombra dele, assim, ela não teve, né, uma visibilidade muito grande. Só que ele trabalhava com material radioativo sem saber exatamente o que era, mas ele trabalhou muito tempo com material radioativo. Ele acabou muito doente. Foi atropelado por uma carruagem e morreu. Foi atropelado por uma carruagem, isso mesmo. Mas ele já estava muito doente e acabou morrendo. E aí ela toma a frente dessas pesquisas. Ela acaba tomando a frente de tudo que eles vinham estudando. Ela então passa a não estar mais sob a tutela de um homem, porque nessa época era muito comum mulheres sob tutela de um homem, e ela começa então, ela era mais inteligente que ele, mais esperta que ele, ela começa então a desenvolver as pesquisas sozinha. E ela vai tão longe, tão longe, tão longe, que ela é a única mulher no mundo, até hoje, a ter um prêmio Nobel de Física e um de Química. Então, assim, foi um gênio. Assistam um filme, Radioatividade. Bem interessante. Aqui tá ela e o esposo, né? Ela e o Pierre Curie. Eles juntos descobriram, né, o polônio, o rádio, e estudaram mais sobre o urânio. O urânio já era conhecido, mas eles estudaram mais sobre o urânio. Ela não sabia que a radioatividade era perigosa, tá? Então ela trabalhava com esses elementos radioativos sem nenhum cuidado, exatamente como está aparecendo aí na imagem, sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção. Ela tinha uma pedra radioativa num cordão. Olha que loucura. Muito doido, né? Claro que ela acabou tendo câncer, né? Óbvio. De tanto se expor a material radioativo, uma hora ela acabou tendo câncer. A filha dela é que, continuando os estudos dela, realmente começou a achar, porque as pessoas que estudavam, e não foram só eles dois, tá? Vocês já trabalharam com Rutherford, com Bohr, com Thomson. Essa galera toda, de alguma forma, teve contato com material radioativo. E essa galera toda teve problemas de saúde. E aí a filha dela começa a achar que tinha alguma coisa de errado. Pra você ter uma ideia, foi uma febre essas substâncias brilhosas, radioativas. Gente, olha que loucura. Coquetel fluorescente. Coquetel, você beber coisas radioativas que brilhava à noite na festa. Pasta de dente que brilhava no escuro. Roleta de cassino com aqueles números brilhosos. Cigarro. Protetor de ouvido. Olha que doido. Sabonete brilhoso. Lâmina de barbear brilhosa. Cerveja fluorescente. Chocolate. Contraceptivo. Óbvio, né? Matava o bebê. Tinha que ser, né? Goma de amido. Sabe? Jujuba. É isso. Baralhos com os números radioativos.
Pomada para calçado. Gente, sério. Aqui tá o Becquerel, né? E é muito doido, né? Você imaginar todo esse material que fosse brilhoso, radioativo, e as pessoas em contato com esse material. Gente, surreal. Aí tem aqui uns exemplos na época, né? Produto de beleza com rádio, remédio, chocolate. Cansada. Chocolate com rádio, cigarro, creme dental, gente, radioativo, Jesus. Água radioativa. Muito doido, né? E aí foram estudados os tipos de radiação, né? Então foram separados vários tipos, mas a gente vai estudar 3 importantes: alfa, beta e gama, tá? Alfa é uma partícula mesmo, a gente chama de raio, mas ela é uma partícula, tem massa, tá? Ela é igualzinho ao núcleo do hélio. O núcleo do hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tem massa 4. A mesma coisa vai acontecer com as partículas alfa, tá? Elas também têm 2 prótons e 2 nêutrons e também tem massa 4. Então, a gente vai chamar de partícula alfa. Ele não penetra muito nas coisas, ele dos 3 é a menos perigosa, porque como ele é grandão, né? É fácil parar as partículas alfa. Temos as partículas beta. As partículas betas, elas são iguaizinhas ao nêutron, não é um nêutron, mas elas são iguais ao nêutron, ó. Elas são iguaizinhas a um elétron, perdão. Elas são iguaizinhas a um elétron, tá? Não é um elétron, mas é igual ao elétron. Tem a mesma carga, tem massa desprezível, tanto quanto. Mas a gente só chama de elétron quando você fala assim, é um elétron. A gente chama de elétron quando ele sai da eletrosfera. Quando ele sai de dentro do núcleo, a gente vai chamar ele de beta, tá bom? Existe uma partícula que é parecida, que é o positron, que ele é quase igual ao elétron, tem as mesmas características de um elétron, só que ele tem carga positiva. Tem a mesma carga, a mesma quantidade de carga, só que eles têm carga, né, o beta negativo e o positron positivo. Aí você vai dizer assim, e o poder de penetração? Como ele tem massa desprezível, não é que ele não tenha massa nenhuma, é igual ao elétron, ele tem massa, mas a massa é desprezível, a gente vai dizer que ele tem mais energia e mais poder de penetração. E aí, assim, ele pode gerar mais danos se você ficar exposto a ele por mais tempo, tá? Então, eu preciso de estruturas mais grossas, eu preciso de metais com uma espessura maior, tá? E aí tem o exemplo para vocês do beta e do positron, que são iguais, só que um tem carga com sinal positivo e outro com sinal negativo. O beta é negativo, o positron é positivo. Já o gama, ele não tem massa, tá? Ele não é uma partícula, presta atenção nisso. Ele é neutro, ele é só energia. E aí, malandro, o dano dele é pesado, porque ele consegue atravessar corpos, ele consegue atravessar chapas de aço de uma certa espessura. Aí o gama já começa a ser complicado, porque é só energia, então ele consegue atravessar bastante coisa. Então, reter o alfa é fácil, reter o beta, fácil também, mas reter gama, a coisa complica, é bem mais difícil. Então, uma célula viva que se expõe à radiação gama, muitas das vezes ela pode ter alterações do DNA que são irreversíveis. O problema é que muitas vezes quem emite alfa também emite gama, quem emite beta também emite gama. Então, muitas das vezes a exposição ela é perigosa mais pelo gama do que pelo alfa e pelo beta. Então, tá aí o gama, que é só energia. Em termos de penetração de partícula, né, a gente vai ver duas situações. A primeira tá ligada, ó. Aqui tem uma substância radioativa, ela tá emitindo alfa, beta e gama. Você vê que o chumbo aqui é grossão, tá? O chumbo aqui é bem grosso. Essa lâmina aqui é só para direcionar os raios, tá? Para os raios virem numa direção só. Aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Qual é a função disso? Separar as cargas. O beta, como é negativo, ele é atraído para o polo positivo. E o alfa, como é positivo, vai ser atraído para o polo negativo.
Uma das coisas que indica que o beta é menor do que o alfa é o quanto ele se desviou. Você vê que o beta, ele se desvia muito, ele vem muito aqui para cima e o alfa quase não vem aqui para baixo. Então eu tenho, né, um desvio muito maior, significa que o beta é mais levinho. E o gama não desvia para lado nenhum, porque ele não é atraído nem pelo positivo nem pelo negativo, tomando-se em consideração que ele tem caráter neutro, tá bom? Aqui foi o que eu falei com vocês, né, o poder de penetração. O alfa, uma folha de papel segura. O beta, uma folha de alumínio um pouquinho mais grossa. O gama é capaz de atravessar estruturas de chumbo mais grossinhas, tá? Aqui uma outra representação. Aqui é legal a gente observar que tem uma subpartícula, que é o neutrino, que a gente não discute, não. Eu só falo da existência dele, mas é uma partícula que é ainda menor e pouco estudada no ensino médio, tá bom? Aqui a gente tem, né, um átomo que era grande, que era instável, ele perde uma partícula alfa e fica menor. E aí ele começa a se estabilizar. Então aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de como um átomo pode ficar estável. Aqui um outro átomo que ele emite a estrutura beta, tá vendo? Ele vai emitir beta e ele também se estabiliza, tá? O que o beta é, na verdade, ele é um nêutron que foi quebrado. O nêutron, quando quebra, ele quebra próton e elétron. É como se o nêutron fosse produzido a partir de um próton e um elétron, o que faria todo sentido, né? Próton é positivo, elétron é negativo, os dois têm a mesma carga, com sinais trocados. Quando eu juntar os dois, eles se tornam neutros, como é o nêutron, né? Então, a ideia é um nêutron é produzido de um próton e um elétron. Quando ele quebra, ele cospe o elétron e o próton fica retido. Aqui só uma brincadeirinha, né? A partícula alfa ficando presa na folha de papel, a beta ficando presa no chumbo fino e o gama ficando presa no chumbo um pouco mais grosso, tá? E aí, como eu falei com vocês, né? Muita gente acha que porque é radioativo é perigoso. Mas a gente vai ver várias utilizações de radioatividade que são ok, que são utilizações benéficas. Não quer dizer que a gente não tem que ter cuidado, né? Mas são utilizações benéficas da radioatividade. Claro que o homem sempre vai usar também para coisas ruins, como, por exemplo, as bombas atômicas, armas nucleares. Mas a gente vai ver que tem muita coisa boa de radioatividade. Gente, eu peço desculpa pelo barulho, mas eu tô com a janela fechada e ainda assim tá vazando barulho de moto aqui, que só pela misericórdia. Então, não tem isolamento acústico no meu quarto. Desculpa. Aí tem algumas aplicações, como eu falei, que são aplicações benéficas. Todo mundo que já fez um exame de imagem, cintilografia, raio-x, tomografia, ressonância, todo mundo que já precisou de um tratamento como rádio ou químio, todo mundo que já precisou fazer um ultrassom, já trabalhou com radiação. E o que seríamos de nós hoje sem esses exames? Olha quantas das vezes a gente descobre um câncer no início, a gente descobre, né, que um bebê tem algum problema que pode ser corrigido ainda no útero. Pessoal que tem câncer, que é tratado e se cura. Olha um osso que está quebrado, que a gente consegue saber como ele está quebrado para saber se opera, se não opera, se basta a gente isolar aquele membro, né, engessar e tal, para que ele possa ser melhorado. Então, gente, sem brincadeira nenhuma, tá? É muito importante que a gente tenha essa noção de que a radioatividade ela pode ser muito útil. Tem alguns exames que a gente faz com elementos radioativos mesmo, tá? Ressonância, por exemplo, que pode ser usado uma substância chamada gadolínio, que é um elemento radioativo, que é injetado no seu sangue e ele serve como radiotraçador. Ele funciona como contraste. Normalmente, esse radiotraçador ele tem que ser uma substância que emite muita radiação em pouco tempo. Então, ele tem que ser uma substância que, por incrível que pareça, seja nociva, tá? Aí você vê, Fernanda, você tá maluca. Como é que você vai botar uma substância perigosa dentro do seu organismo? Aí é que tá. A gente vai botar numa concentração extremamente pequena. Então, fazer um exame de ressonância, eu quero que ele fique com muita energia em pouco tempo,
mas eu também quero que ele saia do meu corpo rápido. Por isso, indicativo de você beber muita água depois do exame para botar para fora aquele radiotraçador, porque você bebendo muita água, ele elimina rápido. Tem alguns desses exames e alguns desses tratamentos que você fica realmente emitindo radiação durante o tempo, e aí, por exemplo, se você tiver alguma mulher grávida em casa nos primeiros meses de gravidez, não é aconselhável você ficar perto dela, tá? Então, fica aí a dica. Bom, a gente tem, né, o radiologista, que ele vai fazer a determinação do nível de radiação. Então, olha só, vou fazer uma radiografia do dente. Eu não preciso receber a mesma dose de energia do que uma radiografia do pulmão, radiografia da mão. Cada um deles, aí o técnico ele vai indicar quanto de energia vai ter que atravessar aquela parte do seu corpo e por quanto tempo, né? Então, de um modo geral, isso tudo já está bem desenvolvido, bem determinado. É só para vocês terem ideia do que é um Becquerel. É uma desintegração por segundo, ninguém precisa ficar preso a esses valores, isso é só uma curiosidade. A radiação beta ou radiação gama, ela vai incidir sobre o filme. Isso já foi questão do Enem Abessa, tá? E aí a ideia é o seguinte, vamos imaginar, aqui é minha mão. Botei o filme aqui atrás, tá? Botei o filme do raio-x aqui. Tá vendo que aqui não tem nada para atrapalhar? Se eu botar minha mão assim, ó. Esse pedaço aqui, ó, não tem nada que atrapalhe, tá vendo? A radiação vai passar aqui e vai manchar a chapa. E esse pedaço da chapa vai ficar todo preto. Onde eu só tenho carninha, tá vendo que aqui é só carninha mole? A radiação, ela é parte dela absorvida pelo meu tecido, parte vai passar, então ele fica clarinho. E onde tem osso, o osso não deixa a radiação passar. O osso, ele não permite que a radiação passe, porque ele é mais denso, né? Então, aquilo que eu falei, tem radiações que ultrapassam a matéria e outras não. Então, por aqui, ó, não tem nada, ele vai fazer o raio-x ficar preto. Aonde tem carninha molinha, ó, onde tem carninha molinha, ele vai passar. Tem um cachorro aqui querendo fazer parte da aula. O que eu faço, hein? Meu cachorro tá querendo participar da aula. Acho que ele quer estudar rádio também. Fazer o quê? Mas, gente, eu não vou regravar essa aula, não. Vai ficar com cachorro e tudo. Porque não tem condição de regravar, que eu tô gravando muita aula. Então, a ideia é, no osso, essa radiação beta ou radiação gama, dependendo da parte do corpo que você vai fazer o raio-x, ele acaba não passando. Aí fica aquela mancha branca, tá? De novo, isso já foi questão do Enem. Outra coisa que é bem legal é esterilizar material cirúrgico. Antigamente, ainda se faz isso em alguns lugares, tá? Você vai pegar o material cirúrgico, uma pinça, uma tesoura, e aí vai botar no autoclave, que é um panelão de pressão. Esse autoclave, que é esse panelão de pressão, ele vai subir muito a temperatura e aumentar a pressão e vai matar o micro-organismo. Depois a gente espera ele esfriar e embala ele. Só que nesse período, entre tirar do autoclave e embalar, pode ser que ele acabe se contaminando novamente. E aí eu não vou ter uma certeza total e absoluta de que esse material está estéril. Na esterilização de material cirúrgico por, né, qualquer tipo de material cirúrgico que eu use por radioatividade, o legal é que eu posso fazer isso com ele lacrado. Então, você vê que aqui eu tenho várias coisas, sutura, bandagem, né, medicamento, vacina, seringa. O que acontece? A gente pode fazer o método tradicional, como eu falei, do aquecimento, né? Ou então a gente pode colocar ele dentro de uma embalagem inviolável, uma embalagem daquelas lacradinhas, que se eu mexer, vai parecer que mexeu, né? Aquelas embalagens que não abre e fecha. Se abrir, você vai ter que rasgar a embalagem. Eu vou escolher, aí presta atenção que isso já foi questão, tá? Eu vou escolher um plástico, material plástico, ou um tipo de papel mais grosso, que não seja alterado quando eu passar a radiação nele, que ele não sofra alteração química dele quando eu fizer a radiação atravessá-lo. Então, a radiação vai atravessar sem causar nenhum dano nessa embalagem. E bota o material lá dentro, guardadinho dentro da embalagem. E aí, ele já está lacrado. E ele foi lacrado contaminado. Quando a radiação atravessar esse material, e a radiação vai atravessar de um lado para o outro, ele acaba matando os micro-organismos. Como eu falei, o plástico que eu escolhi, o papel que eu escolhi não vai ser alterado, que se for, não posso usar.
ele não vai ser alterado pela radiação e todo micro-organismo que estiver ali dentro vai morrer, tá? Qual a vantagem, né? Ou quais as vantagens? Meu cachorro tá querendo fazer graça. Mas enfim, eu não vou ter que aplicar calor. Então eu posso, por exemplo, utilizar material plástico. Eu posso pegar uma seringa plástica e fazer o tratamento dela por radiação e não poderia fazer por calor, porque ele ia derreter. Como eu falei, eu faço essa mudança já com material embalado. Então eu não corro o risco de eu ter que botar ele exposto ao ambiente e ele se contaminar novamente. Aqui a gente tem um material já embaladinho, tá vendo? Tá vendo ele todo aqui já embaladinho. Aí dá pra ver que isso aqui são as mesmas coisas isso aqui. Isso aqui vai descer, ele vai... Você liga a máquina? Ele desce, aí fecha em cima, aí ele passa pela radiação. Depois que a máquina desliga, eu tenho que esperar uns minutinhos para a radiação dissipar. Aí eu subo e ele tá lá embaladinho e totalmente estéril, tá bom? Então é bem legal, você já vê que ele já desce para a máquina todo embaladinho. E é rápido, tá? A esterilização é rápida. No Brasil, a gente já faz, em São Paulo, esse tratamento de material cirúrgico, é usado cobalto 60 para fazer essa esterilização. Na agricultura, gente, vocês não fazem ideia da quantidade de alimentos que você come e eles já foram irradiados para ter uma durabilidade maior. Muito material, muito. Vocês vão ver muitos alimentos que eu passo a radiação neles para que mate bactérias e fungos e ele não estrague durante o transporte, por exemplo. De repente o alimento foi produzido lá no norte. E aí ele tem que chegar ao sudeste. É muito chão, né? Nesse meio tempo, ele pode estragar. Então, o que a gente faz? A gente acaba fazendo a esterilização, a irradiação, para que ele chegue aqui em condições de ser utilizado, tá bom? Então, a gente vai ver alguns alimentos que a gente pode usar, né? Vários alimentos a gente pode usar a radiação. Então, ó, batatas, cebolas. Sabe quando você pega uma batata que ela tá brotando, que ela tá com os olhinhos assim brotados? Ou então a cebola, quando ela começa a dar aquele raminho verde? Pois é, ela ali já não tá mais nova, assim, como se ela não tivesse pronta para uso, tá? Vocês dois podem parar de atrapalhar minha aula, por favor? Deus do céu, tem 2 cachorros, eles resolveram fazer graça. Ai, Senhor. Mas vamos seguir. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Mas tudo bem. Coisas do ensino remoto. Então, a ideia é que a gente tenha essa cebola, essa batata. Se ela for irradiada, ela não dá esse olhinho e nem dá essa brotadinha que muda as características de sabor. Até não é muito legal mesmo para a saúde comer esse brotadinho, tá? Eliminar insetos de grãos. Por exemplo, eu vou armazenar milho num silo, eu vou silar o milho, eu vou guardar o milho, eu vou guardar soja. Então, a gente elimina ovos, elimina insetos vivos, tá? Preservar esses alimentos destruindo bactérias. A gente vai ver alguns exemplos aqui de 2 bananas que saíram do mesmo cacho, tem o mesmo tempo de vida, uma foi irradiada, a outra não. Vocês vão ver como é que elas estão diferentes. Criação de novas variedades. Como eu falei, a irradiação ela pode mudar o DNA. Ela pode dar uma alteração de DNA. Algumas alterações de DNA vão gerar... Ô, Jesus! Que coisa! Gente, desculpa. Mas eu não vou gravar essa aula de novo. Essa é uma aula só introdutória. E eles estão atacados. Pior que eu não posso soltar eles daqui. Porque tem 4 pessoas fazendo home office e tá todo mundo atendendo o cliente. Então, eu tô aqui. Eles estão em reunião lá fora e eu tô segurando os cachorros aqui, mas eu também tenho que gravar minhas aulas. Então, como é uma aula introdutória, vocês me desculpem, tá? Vai ficar assim mesmo o vídeo. E aí a gente tem uma criação de plantas melhoradas. Mas aí você vai dizer assim, mas Fê, alteração de DNA não vai gerar um composto
meio alienígena, assim, meio estranho. Algumas alterações de DNA realmente são ruins, algumas alterações de DNA podem ser maléficas para o nosso organismo, mas algumas alterações vão produzir seres mais fortes, mais resistentes à praga, mais resistentes a ataque de insetos, e isso pode ser geneticamente interessante. Claro que eu vou ter que fazer a escolha, né? Eu faço a alteração genética, depois eu escolho o que deu certo, o que não deu. O que não deu certo eu não vou deixar replicar, só vou replicar aquilo que deu ok. Capacidade de aumentar e melhorar a produção de alimentos, né? De novo, eu posso alterar o metabolismo e isso pode vir a ser benéfico. Não quer dizer que todos serão. Fê, você é a favor do uso total da radiação nos alimentos? Não, eu sou a favor de estudo, tecnologia e de pesquisa. É possível que algumas dessas alterações sejam muito legais e é possível que algumas sejam muito danosas. Mas uma pesquisa séria, uma pesquisa correta, com dados não alterados, podem dar pra gente essa informação direito, tá? Então, eu sou a favor de pesquisa. Como eu falei, né? A gente vai ter alteração, né? Posso alterar átomos, posso alterar células e matar algumas células de micro-organismos patogênicos e algumas não são alteradas. Então, a gente consegue escolher. E aí não é toda a radiação, como eu falei. É a radiação certa pelo tempo certo. Eu posso alterar os micro-organismos, eu posso alterar as substâncias e alguns eu não altero o alimento em nada. Por isso que eu falei, é uma questão de pesquisa. Tem algumas radiações que vão causar muitos danos e outras que não vão e vão causar benefícios, por exemplo, deixando o alimento durar mais. Então, de novo, pesquisa, tá, gente? E aí, alguns alimentos podem ter sofrimentos, por exemplo, como mudança de cor, mudança de sabor, mudança de aroma, alteração de textura. E as vitaminas são relativamente suscetíveis, então eu tenho que escolher bem qual a radiação que eu vou usar, por quanto tempo e se vale a pena usar. Tem umas que não vale a pena. Aqui tem umas coisas legais, né? Tem umas coisas interessantes. São usos de radiação, como eu falei da cebola e da batata, né? Aqui, a cebola foi irradiada e aí ela tá armazenada um tempão e ela não brotou, não murchou, não apodreceu. A não irradiada, com o passar do tempo, ela começa a ficar murcha. Então, se eu tiver que transportar, essa daqui não é legal de transportar. Mas aí entra aquele grupo que come alimentos orgânicos, né? Claro que o alimento orgânico, que não passou por essa irradiação nem nada, ele tem as suas vantagens. Mas como eu falei, eu tenho que produzir e comer mais ou menos próximo, né? O transporte, ele não resiste a transportes longos. Ele vai só trabalhar com transportes de curto prazo, tá? Na radiação gama aqui, eu tenho a batata que não brotou e a batata que ficou brotadinha, né? Que ficou cheio de brotinhos. Outra coisa legal, vamos imaginar que eu queira saber, eu tô com essa praga, esse inseto aqui é uma praga na minha lavoura. O que eu posso fazer se eu não quiser fazer um tratamento de inseticida na lavoura? Eu posso fazer tratamento biológico. O que eu faço? Eu pego esse inseto, marco ele com radiação. E aí solto vários predadores no mesmo espaço que ele. Solto e vamos esperar dar um tempo. Um desses predadores que eu escolhi, ou até mais de um desses predadores, vão comer esse inseto. E aí eu vou analisar se esse predador ele está emitindo radiação ou não. Tá vendo que esse predador aqui não está emitindo radiação? É sinal de que ele não comeu o inseto. Já esse aqui está emitindo radiação, então é sinal de que ele comeu o inseto. Então, se eu soltar esse bichinho na minha lavoura, ele vai controlar esse inseto aqui. Então, eu posso fazer um controle biológico, bem legal. Ou, a mesma coisa, eu posso querer descobrir se esse bichinho aqui é o bichinho que está comendo a minha plantação, né? Então, como é que eu vou saber se esse bichinho está comendo a minha plantação? Eu pego um espaço fechado, tá? Aí tem que ser tipo uma estufa, um espaço fechado. Pego a minha plantinha
boto ela para ficar radioativa, então eu insiro nela compostos radioativos e eu solto esse bichinho lá dentro da minha estufa. Se ele comer a minha plantinha, ele vai ficar radioativo também. E aí eu consigo detectar que ele está emitindo radiação. Aí eu sei que ele está atacando a minha plantinha. Se ele não emitir radiação, eu sei que ele não está atacando a minha plantinha. E aí eu consigo fazer um controle melhor dele, tá? Então eu posso fazer isso com vários insetos e descobrir quais insetos estão atacando a minha plantação. E depois eu posso fazer o controle biológico vendo qual inseto come esse aqui. Então dá para fazer um controle bem maneiro. Alguns alimentos no Brasil, né, e no mundo, eles são reconhecidamente irradiados. Então, qualquer frango, galinha que você compre no mercado, mamão, batata, morango, trigo, qualquer um deles, tá? Se você comprar no supermercado, no hortifruti, vai ter sido irradiado, tá? Todos eles. Cebola, bacalhau, arroz, provisoriamente. Então, pode ser que você compre, ele esteja irradiado ou não. Mas galinha, frango, mamão, batata, morango e trigo, todos eles passaram por irradiação. Todos. A não ser, como eu falei, se você comprar alimento que você tenha certeza da procedência dele ser orgânico, tá, gente? Porque eu já fui em feira de orgânico, que o cara tava vendendo orgânico, mas tinha comprado no Ceasa, tá? Fica malandro com isso. Aqui os vários usos, como eu falei com vocês, né? Aqui o cara tá irradiando milho, ó, para o milho durar mais, então ele tá fazendo o processo de irradiação do milho. Aqui a mulher tá fazendo um exame de imagem, morango que foi irradiado e morango que não foi irradiado com a mesma idade, raio-x. Aqui, ó, tintas fluorescentes, isso é um tipo de irradiação, né? Todo tipo de tinta fluorescente. Esmalte fluorescente, esse esmalte que é maneiro. Isso aqui é uma tatuagem, essa tatuagem eu não teria coragem de fazer não, mas é muito maneira, tá vendo essas tatuagens aqui? Se você olhar na luz branca, você não vê a tatuagem. Quando você vai na luz negra, aí ela brilha, mas ela só brilha na luz negra, olha que legal. E na luz normal você não vê que você tá tatuado. Mas eu não teria coragem de fazer não, mas que é maneiro é. E aí, olha só, gente, aqui uma sessão de radioterapia, tá? Uma pessoa fazendo radioterapia, né? Radioterapia de mama, câncer de mama. Aqui a gente tem um raio-x, que sinistro, hein? Aqui outro tipo de raio-x. Aqui a gente com uma estrutura de mamografia, mostrando aqui, ó, a presença de um tumor bem pequenininho, o que é possível que ele seja tratado, né? Então, como eu falei, tem a parte ruim, né? Submarino bélico, que também é nuclear. Um relógio com emissão fluorescente, isso aqui é uma emissão de radiação, não é uma radiação perigosa. Cintilografia, aqui foi utilizado um radiotraçador, aqui foi utilizado um contraste radioativo. Ressonância magnética também foi usado contraste radioativo. Aqui uma análise de tomografia também foi usado contraste radioativo. Aqui um fotosscan da tireoide, foi utilizado iodo radioativo para fazer uma análise da tireoide. Aqui nessa parte brilhante a gente vê a pessoa que tem um tumor, né? Aqui areia, sabe quem tem gatinho que usa aquela areia? Pois é, para o gatinho não ter nenhum problema de saúde, essa areia vai ser irradiada para que ele não pegue nenhuma doença. Castanha do Pará, toda ela é irradiada. Se você gosta de castanha do Pará, toda ela passou por irradiação. Como eu falei, ó, 2 bananas do mesmo pé, tiradas na mesma hora. Essa foi irradiada, essa não foi irradiada. Então, você vê que ela tá mais madura, então ela não aguenta um transporte tão longo, né? Bom, galera, essa foi a introdução, só a primeira partezinha, né? É bom a gente imaginar que algumas questões do Enem ou algumas questões de múltipla escolha vão abordar essa coisa da utilização, né? Essa coisa de que radiação pode ser benéfica ou não, tá? Então, bastante atenção para isso, tá? Beijos, até o próximo. Lembrando que são 4, essa foi a primeira, tá bom? Fiquem com Deus.